Retomando aqui a questão da evolução histórica, a emenda constitucional número 20, de fato, ela representou um divisor de águas nessa evolução histórica e vem aí evidenciar um novo esforço um esforço do Constituinte derivado no sentido de estimular, incrementar a previdência privada no Brasil. Nós sabemos que, por exemplo, no caso da saúde, a saúde suplementar tem uma importância fulcral, uma importância nevrálgica, já que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não tem condição de ofertar um serviço de qualidade, infelizmente, não tem condição de alcançar a todos os brasileiros e garantir-lhes uma dignidade no atendimento à saúde. Aqueles que podem, aqueles que têm condições financeiras, vão ter um plano de saúde, o que chamamos de saúde suplementar. E a mesma questão aqui é a Previdência Social. A Previdência Social, ela tem um teto, que é R$ 3.916,20 atualmente. Se a pessoa ela tem um objetivo de receber uma aposentadoria superior a este valor, suponhamos que a pessoa ela tem uma renda de R$ 40 mil, ela quer manter esse padrão de vida, então logo ela venha a se tornar, venha a ingressar na inatividade, venha a parar de exercer uma atividade profissional ou remunerada, ela vai ter que recorrer a poupanças, outras modalidades de investimento, imóveis, poupanças, etc., ou ela pode ter um plano de previdência complementar, pesquisando, obviamente, tendo todos os cuidados na contratação, ela poderá ter um plano de previdência complementar para complementar este valor que ela vai receber da Previdência Social. É lógico que não há uma vinculação em termos de cálculo, em termos de requisitos, ao que dispõe a Previdência Social, a Lei 8.213 de 91. Não há nenhuma vinculação, inclusive a pessoa pode começar a receber um benefício da Previdência Complementar, independentemente da Previdência Social. Mas essa é a lógica de você ter um plus, ter um valor pecuniário adicional para que você possa manter o seu padrão de vida, já que a Previdência Social existe um teto e temos aí também o fator previdenciário, que acaba reduzindo substancialmente o valor da aposentadoria, dependendo da idade que o indivíduo venha a se aposentar. Existem diversos aspectos. E a Previdência Complementar também não é só para aquele que ganha e que tem uma renda superior ao teto do regime geral, é para todas as pessoas que pensam em ter uma complementação ao valor da sua aposentadoria paga pelo regime público de previdência social. Então, a Constituição a emenda 20 de 98, ela veio criar esse incentivo para que as pessoas tenham essa previdência complementar. Muitas vezes, esse incentivo se revela frustrado por uma série de aspectos relacionados ao custo dessas entidades de previdência complementar, que ainda é um custo elevado, a gente vai comentar sobre isso, mas há um esforço muito grande também das entidades de criar estímulos para que as pessoas venham aderir a esse plano de previdência privada. O que eu percebo é que muitas pessoas ainda estão em planos ruins, planos de previdência privada ruins, caros, elas poderiam fazer uma portabilidade para outros planos. Há diversas escolhas equivocadas com relação à questão dos modelos de tributação, contrata-se planos VGBL ao invés de PGBL e vice-versa. Há problemas relacionados à tábua de mortalidade. Então, o que eu percebo é que, embora a Previdência Complementar tenha uma série de vantagens, muitas pessoas não exploram essas vantagens por escolhas equivocadas, por falta de uma reflexão e por falta de orientação dos gestores dessas entidades. Obviamente, o consumidor também não pode confiar somente no indivíduo que está vendendo aquele plano de previdência privada. Ele tem que buscar outras informações, ele tem que comparar com outros planos existentes no mercado, porque o indivíduo que está ali a vender o plano, ele quer vender o plano da entidade para a qual ele trabalha e para a qual
e da qual ele vai receber a devida comissão pela venda daquele produto. Então, nós precisamos ter esse discernimento no momento da contratação desses planos ou até mesmo durante a manutenção dos planos, no sentido de acompanhar a rentabilidade que esse plano obtém no mercado, de eventualmente fazer uma portabilidade, caso aquela taxa de administração, aquela taxa de carregamento esteja elevada. Enfim, existem vários pontos que o consumidor pode explorar para tornar o seu plano de previdência privada mais atrativo. Eu conheço pessoas que pagam taxa de administração de 3,5%, 4%, taxa de carregamento de 8% ao mês, valores considerados extorsivos diante da nova realidade do mercado. Daí a importância do participante acompanhar a evolução do seu plano de previdência complementar. Nós tivemos também uma novidade que essa emenda 20 revogou o parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, mas introduziu lá o artigo 202, que dispõe sobre o arcabouço básico, os princípios básicos que devem nortear os planos de previdência complementar. E passou a exigir lei complementar. Isso é muito importante, exatamente porque são entidades de grande poderio econômico, elas gerenciam recursos superiores, salvo engano, a Previ, por exemplo, ela tem um patrimônio superior a 140 bilhões de reais. Então é fundamental que exista uma lei complementar que guarneça, que proteja os interesses do participante, que não possa ser alterada de uma forma mais facilitada. Então, a partir do momento que exige a lei complementar, nós temos aí o quórum qualificado, a maioria absoluta para a alteração dessa legislação, o que dificulta eventuais lobbies que são exercidos por essas entidades de previdência complementar. E são lobbies extremamente poderosos e estruturados por entidades que gerenciam elevados recursos financeiros. Uma das novidades que a emenda constitucional número 20 trouxe é a questão do caráter autônomo em relação à previdência social. Isso não existia na Lei 6.435. Nós tínhamos diversos planos de previdência complementar que condicionavam a concessão de um benefício por parte do INSS para conceder um benefício da previdência complementar. E mais, a lei da Previdência Social era aplicada de forma expressa à Previdência Complementar. Então, havendo lacunas, havendo dúvidas hermenêuticas, você deveria invocar a lei do 8.213, o decreto 89.312 de 84, a lei orgânica da Previdência Social para subsidiar aquela interpretação, aquela eventual lacuna da Previdência Complementar. Então, essa realidade ela foi totalmente modificada com a emenda 20 e desvinculou-se do ponto de vista institucional, do ponto de vista normativo, do ponto de vista teórico, a Previdência Social com relação à Previdência Complementar. Então, não há de se aplicar a Lei 8.213 de forma subsidiária à Previdência Complementar. Obviamente, em razão do Instituto da Analogia, para suprir uma eventual lacuna, é sempre possível, mas não da forma como era anteriormente, onde se havia essa estreita vinculação, uma ligação umbilical entre a Previdência Social e a Previdência Privada no Brasil, até o advento da emenda 20. Também foi prevista aí de forma clara a facultatividade. A Previdência Complementar é facultativa, resulta de um contrato, de um acordo entre duas vontades, seja no segmento aberto ou no segmento fechado. Então, se você é funcionário do Banco do Brasil ou da Vale, você não é obrigado a aderir a Previ ou Avalia, é facultativa essa adesão.
A necessidade de observância do equilíbrio financeiro atuarial. Muitas entidades, até a Lei Complementar 109, que veio regulamentar o artigo 202 da Constituição Federal, passava por dificuldades financeiras significativas. E uma outra novidade também que a Emenda 20 de 98 trouxe foi a paridade contributiva quando nós estamos tratando de entidades patrocinadas por entes estatais, pelas estatais. Então, por exemplo, a Previ, ela é patrocinada pelo Banco do Brasil, que é uma estatal, que é uma sociedade de economia mista, onde a União tem o controle do capital social, a participação majoritária no capital social do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele não pode patrocinar, ele não pode contribuir com um valor superior ao que o participante contribui. Então, se ele recolhe 8% sobre o seu salário, o Banco do Brasil também tem que recolher no máximo 8%. Então, foi estabelecida essa paridade contributiva. Isso por quê? Porque antes da Emenda 20 de 98, muitas estatais contribuíam um valor bem superior ao que o participante recolhia. Às vezes 3 por 1, 2 por 1. Isso ficou vedado pela Emenda 20. Obviamente, as entidades de previdência complementar que são patrocinadas por empresas privadas, estas patrocinadoras podem contribuir com um valor superior ao que o participante contribui. O que está vedado é se a entidade for patrocinada por uma entidade estatal, por uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou até mesmo uma autarquias e fundações, agora com a criação da Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Nós temos aí, em razão da Emenda 20, em razão do artigo 202 da Constituição Federal, tivemos a edição de 2 leis complementares da mesma data, 29 de maio de 2001. A Lei Complementar 108, essa Lei Complementar 108, a bem da verdade, ela não anula a Lei Complementar 109. A Lei Complementar 109 é a lei básica da Previdência Complementar do Brasil. Se aplica tanto às entidades abertas e fechadas, como também às entidades fechadas que são patrocinadas por entes estatais. Qual que é a peculiaridade da Lei Complementar 108? Ela estabelece alguns critérios, alguns dispositivos específicos para as entidades fechadas que são patrocinadas por entes estatais. Então, é uma lei exclusiva, cujos destinatários, cujo público-alvo são as entidades fechadas patrocinadas por estatais. Então, a Lei Complementar 108 se aplica à FUNCEF, que é patrocinada pela Caixa Econômica Federal, se aplica à Previ, que é patrocinada pelo Banco do Brasil, se aplica à Postales, que é patrocinada pelo Correio, ou seja, se aplica a Previ Minas, que é uma previdência complementar relacionada aqui às empresas públicas e sociedade de economia mista do Estado de Minas Gerais. Então, é uma lei que diz respeito, que estabelece algumas diferenciações relativamente a essas entidades patrocinadas pelas estatais. Já a Lei Complementar 109 é a lei básica, então ela se aplica também à Previ, à FUNCEF, mas se aplica à Valia, que é o fundo de pensão patrocinado pela Valia, pela Vale, que é uma empresa 100% privada. Nós temos aí também essa Lei Complementar 109 se aplica para as entidades abertas, ou seja, para todas as entidades de previdência complementar, inclusive para seguradoras que disponibilizam planos de previdência privada. Já a Lei Complementar 108, ela também vai ser aplicada para as entidades patrocinadas por estatais. Tivemos aí um decreto que foi revogado, que é o decreto 4.206, de 23 de abril de 2002, regulamentando aí os dispositivos da Lei Complementar 109 com relação às entidades fechadas, mas que foi revogado.
E esse decreto 4942, de 30 de dezembro de 2003, que trata do processo administrativo para apuração de responsabilidades em relação aos gestores, aos conselheiros, aos administradores dessas entidades de previdência complementar. Essa é uma questão também muito importante, porque houve o estabelecimento de um rigor muito maior no que se refere à penalização dos gestores, dos conselheiros, de todas aquelas pessoas que atuam na construção, na regulamentação, na deliberação das decisões referentes às entidades de previdência complementar. Então, é uma decisão muito séria hoje você aceitar um encargo de ser um conselheiro de um fundo de pensão, porque isso implica em responsabilidades, muito embora muitos conselhos não haja sequer remuneração. Eu posso dizer isso, sou conselheiro do fundo de pensão da OAB, Prev de Minas Gerais, de que tem muito orgulho de participar desse conselho, mas todas as deliberações ali tomadas, dependendo, né, se houver uma omissão por parte dos conselheiros, pode gerar, sim, uma responsabilização, e existe aí exatamente esse decreto regulamentando esse processo administrativo para apurar as responsabilidades da diretoria executiva, né, do conselho deliberativo, do conselho fiscal, dos atuários, de todos aqueles que trabalham nesse segmento da previdência complementar. Também nós tivemos uma novidade substancial que veio a ser introduzida pelo regime tributário, no regime tributário, para estimular a adesão a esses planos de previdência complementar, que foi a Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004, nós vamos estudar isso, instituindo aí o regime regressivo do imposto de renda, no sentido de estimular as pessoas a não resgatarem o seu saldo acumulado e, com isso, se beneficiarem com uma alíquota de imposto de renda menor. Tivemos também a criação da Previc, que veio substituir a SPC, a Secretaria de Previdência Complementar. Vamos estudar um pouco sobre a Previc, que é uma autarquia especial que fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar. Também foi um marco nessa evolução histórica. E, finalmente, o FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Federais, dos Servidores Públicos Federais, foi criado aí pela Lei 12.618, regulamentado pelo Decreto 7.808. Obviamente, essa questão do FUNPRESP ainda vai dar muito pano para a manga. Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa lei que instituiu o Fundo de Previdência para os servidores públicos efetivos, e nós vamos também fazer alguns comentários sobre essa legislação que foi recentemente instituída.